noite, gente. Boa noite. Hoje estou aqui na companhia dos meus pretinhos velhos para trazer para vocês a previsão deste sábado. Tá um calor aqui hoje, mas vamos lá. Trazer para vocês a previsão desse sábado, dia 11 de janeiro de 2020. Para você que não me conhece, é a primeira vez que assiste nos meus vídeos, eu sou Renata Moon e eu trago todos os dias a previsão do dia através das cartas de tarô, que eu gosto de chamar de reflexão. E essa semana nós estamos enfrentando esse eclipse, né? As energias estão tensas, muita gente sentindo, né? Principalmente no corpo físico e emocional. Eu acho que esse eclipse pegou exatamente mais no físico até do que no emocional. Não vi muitas pessoas questionando de coisas emocionais, mas o físico sofrendo em vários momentos, né? Ansiedade, dores no corpo, dores de cabeça muito fortes, coluna, né? Ossos doendo. Isso tudo representa um novo padrão vibratório, né? A gente tá se encaixando com um novo padrão vibratório, principalmente dores nos ossos, né? Significa mudança vibracional, ou significa que estamos fechando um ciclo para recomeçar, né? Um novo ciclo. E o final de semana, o sábado, promete aí, no meio dessa turbulência toda, muito romantismo, novos rumos nas questões amorosas, né? Talvez o eclipse dessa sexta possa ter aberto novos horizontes, principalmente nas questões de relacionamentos, né? Então, desse sábado podemos esperar boas parcerias. Sabe aquela pessoa, aquele relacionamento que pedimos aos céus por muito tempo e que nos trazem uma nova esperança, uma nova fé na vida quando eles surgem? Não é uma coisa que eu planejei, ou eu queria que fosse assim. É uma coisa que surge, sabe? E que surpreende. Pois é. Isso não vai acontecer só para os que estão solteiros esse final de semana. Quem está casado numa união amorosa aí pode perceber que o relacionamento segue por novos rumos, trazendo novas esperanças também. Então, parcerias estão favorecidas tanto para os negócios quanto para o amor. Pessoas que estão mais afinadas, né, com nossos propósitos de vida começam a chegar, trazendo mais segurança e mais confiança. E depois de alguns dias aí, né, dessa semana passando por momentos turbulentos, podem vir soluções, o que é ótimo, né? Eu falei para vocês ontem, prestem atenção nos seus sonhos e na sua intuição, porque as soluções vão começar a se apresentar. Então elas se apresentam agora, e muitas delas vindo da intuição, dos sonhos, mas também de outras pessoas. E aí, para aproveitar melhor essas energias, nós precisamos estar bem receptivos nesse momento, né? Esquecer o passado, deixar que novos amigos, novos parceiros e novos sócios cheguem. Eu tô lembrando de uma coisa aqui que eu falei para vocês sobre as previsões da virada de ano. Vocês lembram que eu falei lá na virada de ano para vocês que poderia surgir alguém, uma ou mais pessoas que nos seriam úteis no futuro? Então, essa parceria começa a se formar nesse final de semana. Provavelmente você vai reencontrar as pessoas que você passou o ano novo, ou você vai ter conversas com essas pessoas que vão te levar para algo além daqui, para alguma parceria boa num futuro próximo aí, tá bom? Então escutem antes, conheçam antes quem está chegando, cuidado com julgamentos precipitados, e bom sábado para todo mundo, até amanhã.